Sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série sobre a fauna pré-histórica das Américas, tá? A gente hoje vai conhecer o segundo grande animal que viveu na pré-história aqui no Brasil há aproximadamente 20 ou 30 anos atrás, tá bom? Primeiro, para a gente revisar um pouco, sobre o que foi falado no primeiro episódio. Tá? Aqui a gente conheceu o Gliptodonte, que era uma espécie de tatu gigante, tá? Ancestral comum das espécies de tatu que vivem hoje. Tá bom? Primeiro de tudo, aqui na Terra vieram os dinossauros. Quando teve a extinção dos dinossauros, tá? Alguns animais, algumas espécies de animais ainda conseguiram sobreviver, tá? À primeira grande extinção. E continuaram se adaptando à natureza no planeta, tá? E evoluíram, tá? Com o passar do tempo e dos milhares e milhares de anos, esses animais, tá? Eles ficaram sendo conhecidos como a megafauna, tá? E aí, por isso que a gente tem aqui a megafauna pré-histórica. Mas o que é que quer dizer o nome megafauna, tá? Mega significa grande, fauna significa animais. Tá? Então, são grandes animais. Tá? Mas aí eu pergunto, alguém que está assistindo agora pode estar se perguntando, mas professor, como assim grandes animais? Se hoje no planeta também existem grandes animais, como o elefante, como o rinoceronte, como a girafa, que tem um pescoço bem comprido, né? Mas é diferente. Os animais da megafauna pré-histórica, tá? Eles eram muito maiores e também era ancestral comum dos animais que vivem hoje. Uma espécie de bisavô ou tataravô dos animais mamíferos que existem hoje no nosso planeta. Tá? O primeiro ancestral que vimos foi o do tatu, que é o Gliptodonte. Tá? Hoje vamos conhecer o Toxodonte. É o nosso segundo animal da megafauna pré-histórica das Américas. Tá? E a gente vai saber qual é o animal hoje que é descendente direto na evolução desse animal chamado Toxodonte, tá bom? Vamos lá. Esse aí, pessoal, na imagem, é o animal de hoje chamado Toxodonte, tá? A gente pode perceber que ele parece muito com um animal, tá? Que hoje ele existe, inclusive ele é um animal típico da savana africana, tá? É um animal que ele é encontrado na África, tá? Que é o hipopótamo, tá? Então, o Toxodonte, ele é um ancestral comum, tá? Do atual hipopótamo, tá certo? Eles lembravam muito esse animal, e isso dá para a gente perceber. Se a gente for pegar uma foto de um hipopótamo e colocar ao lado dessa imagem, a gente vê que tem muitas semelhanças, né? Eles se parecem bastante, beleza? O Toxodonte, ele podia chegar até 3 metros de comprimento, tá? Que no caso é o tamanho dele, a largura dele. E ele podia ter mais de 1 tonelada, tá? Então ele é um animal que ele era muito maior do que um hipopótamo, porque tanto de altura como de largura ele tinha um porte maior. E ele era mais agressivo, tá? Ele era mais selvagem do que o hipopótamo hoje, tá? E muito do hipopótamo ele ser muito agressivo é um animal que ele é mamífero, mas ele vive na água, tá? Dessa agressividade do hipopótamo, ele herdou muito isso na genética que veio desse bisavô dele, tá? Que é o Toxodonte, tá? O Toxodonte, ele se desenvolveu, pessoal, em ambientes abertos, tá bom? Como a gente percebe aí nessa imagem, tá certo? Como assim um ambiente aberto? Onde não tem muita floresta, né? Com muitas árvores, muita mata fechada, ou em montanhas. Esse tipo de ambiente, de habitat natural, tá? A gente chama de planície, tá? O que hoje na África a gente chama de savana, tá? Que é como se fosse uma planície, né, que se estende por quilômetros e quilômetros de distância, tá? E onde muitos animais eles fazem parte desse habitat natural, eles vivem nesse tipo de ambiente, beleza? A gente também pode chamar a planície de savana ou de campo, tá? Aberto, como vocês podem ver aí.
Geralmente o tipo de planta que a gente encontra, tá, que servia de alimento para os animais que vivem aí, que viveram nesse ambiente, é a grama baixa, né? Aquele capim baixinho, que aí o animal ele se alimenta desse capim, que a gente chama de gramínea, tá certo? Esse tipo de planta que ela é rasteira, né, que ela está muito no chão, e que muitas espécies de animais herbívoros, eles comem esse tipo de alimento, a gente chama dessas plantinhas de gramíneas, tá? Ou de grama, tá? Grama rala ou baixinha, que aí o toxodonte, que é esse animal aí que está em família na foto, o macho, a fêmea e o filhote, eles se alimentavam desse tipo de animal, de vegetação. E atrás, lá no fundo, tem outra espécie de animal, mas aí fica para um próximo episódio. Vamos falar do outro animal também, tá? De grande porte, um herbívoro, tá bom? Então, o toxodonte, ele era herbívoro, ou seja, ele se alimentava de plantas, gramas, gramíneas, ou de raízes também. Ele era muito agressivo, então era difícil, por exemplo, o predador natural dele caçar esse animal, tá? E conseguir abatê-lo. E o paleoíndio, né, que é o nosso ancestral comum, que viveu nessa mesma época aproximadamente aqui nas Américas, tá? O paleoíndio, ele também tinha muita dificuldade de caçar esse animal. Não é porque ele era muito grandão e muito pesado, mas porque ele era muito agressivo, né? Ele já percebia, ele andava de bando, né? Se tivesse muitos animais machos juntos, ele poderia atacar facilmente, tá certo? Então, aí são algumas características, tá, que eu estou aqui mostrando para vocês de como vivia e de como era esse animal da megafauna pré-histórica das Américas, tá bom? E aí, pessoal, chegando nessa parte do episódio, temos aqui quando foi descoberto esse animal da megafauna. Ele foi descoberto por um cientista que já foi falado aqui nas videoaulas de história, tá? Que é um cidadão, tá? Que a gente chama de Charles Darwin, tá? Lembram que eu falei sobre a teoria da evolução que foi criada, né? Que foi pensada por esse cientista, tá? O Charles Darwin, ele foi um naturalista inglês. Um naturalista na época era uma pessoa que ela estudava ciências da natureza. Então, ele estudava os animais, as plantas, tá? A questão da natureza, o clima, tá? Em um lugar do planeta. Então, tudo que tinha a ver com a natureza, ele estudava. Não é à toa que o nome dele é naturalista, que vem de natureza. Tá? Então, Charles Darwin, na década de 1830, tá? No século XIX, há mais ou menos 360 anos atrás, tá? Ele descobriu, tá? Um crânio, tá? Né? Desse animal, tá? Um fóssil, tá? Que era um fóssil do Toxodonte, tá bom? Para quem não se lembra o que é um crânio, tá? Na parte de um esqueleto, é a parte da cabeça, né? Essa que eu estou circulando aqui em vermelho, ó. É o crânio do animal, beleza? Então, a gente percebe, já visualiza que é um crânio muito grande e pesado, que ele teve que ter a ajuda de vários arqueólogos no meio da escavação para poder tirá-lo da terra, né, que estava no subterrâneo, preservado, e levá-lo para um laboratório para fazer a datação desse crânio. E aí, na datação, eles conseguiram colocar lá que esse crânio era de mais ou menos, aproximadamente, tá, 10.000 anos atrás. Então, a gente sabe, tá, levanta essa hipótese, pessoal, de que esse animal ele viveu há 10.000 anos atrás aqui na região das Américas. Tá? Lembrando que o Charles Darwin ele não encontrou esse crânio numa escavação arqueológica na Europa. Tá? Ele era europeu, mas ele viajou o mundo todo, tá? Nas suas pesquisas científicas, e aqui na América do Sul, numa escavação arqueológica, com a ajuda de outros cientistas, ele encontrou o crânio do Toxodonte, o que é uma evidência de que esse animal realmente existiu. Tá? O nome do navio que o Charles Darwin ele fez essa viagem, né, conhecendo o mundo todo, né, o Darwin, ele nesse navio ele conheceu 5 continentes do mundo, tá? Numa época quando as pessoas era muito arriscado fazer uma viagem, tá?
não existia vacina, então ele podia pegar várias doenças em vários lugares onde ele chegava, tá? Como febre amarela, malária, tuberculose, e ainda assim ele conseguiu, ele fez a viagem, tá? E no final dessa viagem, que durou 20 anos, tá? Durou 2 décadas, muito tempo, né, gente? Ele escreveu um livro chamado Teoria das Espécies, onde ele vai colocar lá a sua tese, né, a sua ideia principal, que era a da evolução, tá? Onde ele coloca lá todas aquelas ideias que o professor Luiz já falou aqui na videoaula de história. O nome do navio que o Darwin viajou é o Beagle, tá? Chamado Beagle. Era o nome que ele deu para o navio, que ele viajou pelo mundo, conhecendo as plantas, vários tipos de plantas e de animais diferentes, e observando a natureza, e como a natureza ela se transforma com o passar do tempo, e como as espécies elas vão se adaptando, tá, à natureza, tá certo? E sobrevivendo. E aí o Toxodonte, depois de muito tempo, foram encontrados em vários outros lugares outros fósseis desse animal. E aqui a gente encontra, nessa foto, vocês podem ver, que é um esqueleto completo já montado pelos cientistas do Toxodonte. Tá? A gente percebe que ele era um animal, que ele era quadrúpede, ou seja, ele andava de 4 patas no chão. Tá? Ele era mamífero, tá? Ele era um mamífero, porque o filhote, quando nascia, ele mamava, né? Tinha que se alimentar do leite da mãe. E ele era herbívoro, porque ele se alimentava de plantas e de tipos de vegetação, tá certo? Então, o Toxodonte é o segundo grande animal da megafauna. Gente, só por curiosidade, a megafauna ela vai surgir. Quando é que esses animais eles surgem, professor? Eles vão aparecer na Terra há aproximadamente 2,6 milhões de anos atrás, tá? Depois que os dinossauros eles entram em extinção, os animais que sobrevivem, eles continuam no planeta, tá? E aí, esses animais a gente chama de megafauna, beleza? E essa megafauna, ela viveu de 2,6 milhões de anos atrás até mais ou menos 10 mil anos atrás, tá? Então, eles estavam no nosso planeta Terra há milhares de anos, tá? Eles surgiram, tá? Eles são mais antigos, inclusive, do que o próprio homem, do que a gente. Tá? A gente só vai surgir, o primeiro gênero humano, ele vai surgir na África há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Tá? Então, a gente é mais novo do que esses animais. Quando a gente surge no planeta, tá? Com a evolução, né? Com a criação, os animais eles já estavam aqui. Tá? Então, a gente tem que se adaptar, viver junto com esses animais na pré-história, tá? E sobreviver também. Tá? Caçando, tá? Algumas espécies desses animais, tá? E sobrevivendo, tá certo? E aí a gente chegou onde a gente está hoje, tá? Na época contemporânea. Pessoal, a nossa aula de hoje ela foi um pouco mais curtinha, porque o Toxodonte ele é um animal que ele não tem tantas características para se falar dele como de outros animais que a gente vai ver nos próximos episódios dessa série, tá? E aí a gente nessa imagem a gente já mostra algumas espécies de animais que a gente vai conhecer, tá? E aqui eu não vou dizer o nome de cada um deles, tá certo? Vai ficar como uma surpresa para as próximas aulas, tá bom? Aqui a gente tinha espécies de animais, tá? De natureza diferente, como a gente tem hoje, tá? Espécies de aves, tá? De carnívoros, tá? De animais quadrúpedes e herbívoros, tá? Aves grandes. Então, eram animais, tá? Que alguns, quando a gente enxerga essa foto, a gente já consegue mais ou menos saber ou ter uma ideia de que animal é, né? Verdade? Mas outros a gente nunca viu, nunca ouviu falar. Porque eram muitos animais, tá certo? E aqui eu vou trazer nessa série os principais, tá? E os que viveram aqui em território brasileiro, tá certo? Assim como o Cliptodonte, que viveu aqui na região onde hoje é o Nordeste, tá? No sertão do Piauí, onde hoje tem o sertão do Ceará, sertão de Pernambuco, tá certo? O Toxodonte, ele viveu mais ali onde hoje é o Pantanal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, tá? Ele também tinha mais espécies dele,
tá? Onde hoje é o Chile, onde hoje é a Argentina, tá certo? E alguns desses animais da megafauna, eles não viveram aqui em território brasileiro, né? Nossa região. Eles viveram numa região diferente das Américas. Aqui a gente está na América do Sul, tá? O Brasil está localizado na América do Sul. Outros animais viveram na América Central e na América do Norte, tá? E aqui eu já vou dar uma dica. Um exemplo de animal que viveu não no Brasil, mas na América do Norte, é esse aqui, ó, o mamute, ou como a gente chama, o nome científico dele, mastodonte, tá? O mastodonte ou mamute é um animal que ele viveu nas Américas, mas ele viveu na América do Norte, tá? Onde o clima ele era mais frio, onde tinha gelo, né? A gente vê que ele tem muito pelo no corpo dele e ele tinha que viver e se adaptar a esse ambiente para poder sobreviver ao frio intenso. Já aqui na América do Sul, o clima era mais quente, tropical, tá? E aí animais de uma característica diferente viveram aqui, tá certo? E aí tem algumas diferenças entre esses animais, mas todos eles juntos, independente do lugar onde eles estavam, eles são chamados juntos de megafauna pré-histórica, porque viveram na pré-história há 30, 20 mil anos atrás, ou há milhares de anos atrás, tá? Junto com o homem pré-histórico, tá? E porque eram muito grandes, tá? Tinham um grande porte, tá? Comparado ao mamute, por exemplo, tá? O ser humano ele tinha mais ou menos essa altura aqui, ó. E aqui eu vou mostrar a vocês. Olha só. Comparado ao mamute. Isso é um mamute macho grande, né? Com mais ou menos 6, 7 metros de altura. Então a gente vê aí como eram esses animais e como era difícil para o paleoíndio, que era o nosso ancestral comum, conviver com esses animais na história, tá certo? Então isso aí foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E na nossa aula online de hoje a gente vai conhecer, tá, mais um animal. A gente vai fazer a leitura do texto do livro de história e vai conhecer mais um animal, tá? Que inclusive é um desses que está aí na foto que eu não vou indicar qual é, tá certo? E aí a gente vai seguir com o nosso conteúdo do livro, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa aula online, tá?